Na época de Gênesis 12, ao passo que a 10ª geração de Noé se espalhava pela terra, a adoração ao Eterno ficava cada vez mais rara. Pessoas em toda a parte adoravam ídolos pagãos. Até mesmo o pai de Abrão, Terá, estava envolvido em idolatria. Josué 24, verso 2. E fabricava ídolos, segundo algumas lendas judaicas. Só que Abrão, posteriormente Abraão, foi chamado pelo Criador. Mais diferente do que conta o cristianismo, não foi de maneira aleatória, ou apenas por fé, que o Criador o chamou. De acordo com a Torá, a fé de Abraão não era simplesmente acreditar em Deus. Afinal de contas, Deus falava constantemente com ele, portanto acreditar que Deus existia não era um grande mérito. É certo dizer que porque Abrão creu, Deus se manifestou para ele. Mas lembre-se que foi muito mais do que crer, Abrão se entregou completamente a Deus, desafiando toda a geração em que viveu. Mas a Torá deixa claro o que era a fé de Abrão, e o porquê Deus o chamou. A Torá deixa claro que a promessa feita a Abrão, sobre sua descendência, e a grande bênção que seriam, veio, não porque Abrão creu em Deus somente, mas porque guardou seus mandamentos. A fé de Abrão era inteiramente ligada ao cumprimento dos mandamentos. Alguém poderia pensar que Abrão, ou qualquer outro, cumpriria as leis do Criador sem crer nele? Sabemos também que outras pessoas daquela época acreditavam, e serviam a Deus, como vimos o exemplo de Malquisedeque, rei de Xalém, que a Torá o chama de sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, verso 18. Abrão seguiu um padrão ainda mais elevado, então por isso Deus o chamou para sair da tua terra, e de tua parentela, e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Verso 1, desse capítulo. O Eterno não disse qual terra tinha em mente, só disse que a mostraria a Abrão. Mas primeiro Abrão teria de deixar para trás sua casa, e sua parentela. No Antigo Oriente Médio, a família era muito importante. Em geral, era algo terrível um homem deixar seus parentes, e se mudar para um lugar distante. Para alguns, isso era pior que a morte. Deixar sua casa envolvia sacrifícios. Mas é aí que entra uma parte complicada do texto, que é apenas uma aparente contradição. Você pode identificar uma dificuldade, destacada no primeiro versículo do capítulo 12, onde, à primeira vista, o texto diz: Agora o Eterno disse a Abrão. Se você assumir uma leitura literal e direta, de uma sequência cronológica de eventos, dá a impressão de que Abrão recebeu o chamado para ir para a terra que Deus mostraria, depois que seu pai Terá morreu, em Harã. Gênesis 11, verso 32. Em Gênesis 15, verso 7 mostra que já em Ur, o Eterno tinha chamado Abrão. Mas se for olhar pela sequência narrativa, faz parecer que foi depois que a família partiu para Harã. Gênesis 11, versos 31 e 32. Gênesis registra o chamado de Abrão neste lugar da narrativa, porque é o início formal do relato de Abrão. O registro de Terá foi encerrado no capítulo anterior. Após a morte de Terá em Gênesis 11, verso 32, uma história completamente nova começa. A história de Abrão. Gênesis 12, verso 1. Uma nova história geralmente começa com um flashback, ou referência mais extensa a eventos passados, uma vez que estes frequentemente influenciam desenvolvimentos futuros. Compare o início da história de Isaque, com a observação de que Isaque era filho de Abraão. Gênesis 25, verso 19. A história de Abraão começa com um flashback. Gênesis 12 versos 1 a 3. Na história de seu chamado. Ora,
O Eterno disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso era relevante porque Abrão, quando morava em Harã, ainda não havia deixado sua parentela. No entanto, isso não significa que o chamado de Abrão foi dado em Harã, apenas que o chamado ainda não havia sido cumprido por Abrão, pois ele ainda vivia com sua família em Harã. Primeiro, Gênesis 11, dos versos 26 ao 32 nos conta a história de Terá. Mas, uma vez falado de Terá, Moisés redireciona a história para a pessoa de Abrão. Ainda assim, Gênesis 11, dos versos 26 ao 32 fornece algum contexto geral para a grande história, que gira em torno de Abrão. Aqueles que são atraídos por uma abordagem mais moderna, em busca de um relato direto, e cronologicamente sequencial, e literal, ao ler a Bíblia, vão ficar confusos. Por isso eu tento deixar tudo bem mastigado, para ficar de fácil compreensão. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor, e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milcá, filha de Harã, pai de Milcá, e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Deus está chamando Abrão para deixar tudo para trás em Gênesis 12, sua parentela, e a casa de seu pai, para ir para a terra que ele mostrar. Mas Abrão não faz isto de imediato. Embora não saibamos os detalhes, Abrão não deixa sua família, como foi ordenado por Deus, mas, em vez disso, continua com o pai quando mesmo decide migrar para a terra de Harã. Pela narrativa de Gênesis 11, verso 31 foi o próprio Terá que decidiu ir para Canaã. A narrativa não oferece o motivo, provavelmente por causa de Abrão, pois seu chamado ocorreu em Ur dos Caldeus, além de que Terá já tinha perdido um outro filho recentemente, Harã. A cidade de Harã ficava no extremo norte do continente, e a terra de Sherem, Siquém, habitação dos cananeus, o caminho era apenas seguir reto de Ur. A explicação para terem feito toda essa curva na rota, é que a viagem de Ur para Canaã descreveria, pela rota comum de caravanas, uma grande curva que passa pelo norte da Babilônia. Essa curva era necessária devido ao grande deserto que separava o sistema dos rios Tigre e Eufrates da região montanhosa, a leste do Mar Morto, e do Jordão. E parando em Harã, Terá por lá ficou. A narrativa também não explica o motivo. Alguns dizem que pelo fato dele ser muito idoso, Abrão cuidou dele até seu último dia. Mas Abrão saiu de Harã antes do falecimento de seu pai. As provas estão na própria Torá. Terá tinha 70 anos quando Abrão nasceu. Gênesis 11, verso 26. Abrão tinha 75 anos quando deixou Harã. Gênesis 12, verso 4. Terá tinha 145 anos quando Abrão o deixou. Terá viveu 205 anos. Gênesis 11, verso 32. Consequentemente, Terá viveu mais 60 anos depois que Abrão deixou Harã. Assim, a ordem saia da tua parentela não poderia ter vindo após a morte de Terá, como uma leitura superficial das escrituras indica. Não se sabe ao certo porque Terá continuou por lá, mas é sabido que tanto em Harã como em Ur, eram centros de adoração ao ídolo lunar, sim. E Terá era idólatra, como fala em Josué 24, verso 2. Não há nas escrituras nenhum relato explícito de que Terá se converteu ao Eterno. Como já falado, é difícil para uma pessoa deixar uma pátria na qual morou por muitos anos, ainda mais se essa terra fosse ao mesmo tempo o lugar onde ela nasceu. Difícil separar-se de sua família também, e ir para um país onde não se conhece ninguém. E mesmo diante de todas essas dificuldades, finalmente já em Harã, Abrão decidiu seguir o chamado de Deus. Quão grande era o amor de Abrão por Deus que ele decidiu largar tudo, e obedeceu ao que Deus pediu que ele fizesse. Ele decidiu realizar a vontade de seu Deus. Deus, sabendo que a esposa de Abrão era estéril, no momento, diz a ele que quando ele saísse da casa de seu pai e de sua parentela, apesar desse fato, ele se tornaria o pai fundador de uma grande nação.
A Torá nos diz em Gênesis 11, verso 30 sobre a incapacidade de Sarai de ter filhos. A promessa do Eterno, em abençoar Abrão, incluía os benefícios de uma vida longa e saudável. Gênesis 15, verso 15. E Gênesis 24, verso 1. Bem como prosperidade e importância. Gênesis 13, verso 2. O que, geralmente acontece, com aqueles que são obedientes. Apesar de ninguém estar livre de tribulações. Deus também diz que o nome de Abrão seria engrandecido, ou seja, sua fama, sua reputação seria elevada. Seu nome seria respeitado. Ter um nome vivo na memória das pessoas muito depois de sua existência era realmente uma grande honra. Aqueles que trazem vergonha são esquecidos. Jó 18, versos 16 e 17. Salmo 9, verso 6. Provérbios 10, verso 7. O nome de Abraão é um dos mais honrados na história. Porém, Deus deixa bem claro a parte de Abrão na aliança. Se tu uma bênção. Isso significa dizer que toda e qualquer bênção de Deus está sujeita à obediência do ser humano à sua palavra. Embora Abrão tivesse as promessas, o cumprimento delas estava sujeito à sua obediência à voz de Deus. Gênesis 12, verso 4. Gênesis 22, versos 16 a 18. Gênesis 26, versos 3 a 5. E isso também é condicional no sentido do abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, no verso 3. Nesse trecho o Eterno identifica a causa de Abrão como a sua causa, e também da sua descendência que posteriormente se tornaria o povo de Israel, Números 22, verso 12. Números 23, verso 8. Números 24, verso 9. A bênção para Abrão, como para todo o povo de Deus, dependia da sua obediência. Tanto que quando o povo de Israel servia ao Criador, ele guerreava por Israel, Deuteronômio capítulo 1, verso 30. Josué capítulo 10, verso 14. Josué 23, verso 3. Da mesma maneira, quando os israelitas caíram em apostasia, Deus permitiu que os inimigos de Israel levassem eles cativos. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versos 7 a 23.
Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Eterno seu Deus, que os tirara da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Eterno lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Eterno seu Deus, e edificaram altares em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram, para si, estátuas e imagens idólatras, em todas as colinas, e debaixo de todas as árvores frondosas. E queimaram ali incenso em todos os altares, como as nações, que o Eterno expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins, para provocarem a ira do Eterno. E serviram os ídolos, dos quais o Eterno lhes dissera: E não fareis estas coisas. E o Eterno advertiu a Israel e a Judá, através de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei por meio de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não confiaram no Eterno seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que testemunhou contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações, que estavam ao redor deles, das quais o Eterno lhes tinha ordenado que não as imitassem. E abandonaram todos os mandamentos do Eterno seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram uma Asherá, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. E fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Eterno, para provocarem a sua ira. Portanto o Eterno muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Eterno seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso o Eterno rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque Israel se rasgara da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jerovam, filho de Nevat. E Jerovam desviou a Israel de seguir ao Eterno, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jerovam tinha feito, nunca se apartando deles. Até que o Eterno tirou a Israel de diante da sua presença, como falou através de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel levado cativo da sua terra à Síria até ao dia de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 24. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou, e se rebelou contra ele. E o Eterno enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas da Assíria, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Eterno, que falou por meio de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Eterno, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Menaxe, conforme tudo quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, pelo que o Eterno não quis perdoar. Quanto aos atos de Jeoiaquim, e tudo quanto fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Jehoiarrim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Jehoiarrim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Nehushta, filha de Elnatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Eterno, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Jehoiarrim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei da Babilônia o tomou preso, no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Eterno e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro, que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Eterno, como o Eterno tinha falado. E transportou toda Jerusalém como também a todos os líderes, e a todos os homens valentes, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Jehoiarrim a Babilônia,
como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000, e todos os homens destros na guerra, a estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu a Mataniá, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Tzidkiarro. Tinha Tzidkiarro 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Irmiarro, de Livna. E fez o que era mal aos olhos do Eterno, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Eterno contra Jerusalém, e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença, e Tzidkiarro se rebelou contra o rei da Babilônia. Por meio de Abrão e seus descendentes, Israel, a humanidade teria uma maior oportunidade de conhecer ao Eterno. Não que fosse apenas por eles, pois Jó conhecia, até mesmo tinha um sacerdote nas terras de Canaã, Malquisedeque, que era rei de Xalém, atual Jerusalém, ou seja, um cananeu. Mas pelo fato do povo israelita ser escolhido para se tornar nação sacerdotal pelo Eterno. Êxodo 19, versos 5 e 6. Deuteronômio 7, verso 6. Deuteronômio 14, verso 2. Seu dever deveria ser luz para as nações. Isaías 42, verso 6. Isaías 49, verso 6. Isaías 60, verso 3. Vemos exemplos claros nas Escrituras da conversão de Jetro. Êxodo 18. Conversão de Rute. Rute capítulo 1, verso 16. Conversão da prostituta Raave. E etc. Já em Harã, aos 75 anos, Abrão decidiu seguir o chamado de Deus. Ele leva consigo sua mulher, e seu sobrinho Ló, filho do falecido Harã. Um motivo razoável seria que Abrão, sem filhos e com uma esposa estéril, tenha decidido adotar Ló. Naquela cultura, se um pai de família morresse, seus irmãos, ou o avô, poderiam tomar os netos como seus filhos, o que parece ser o caso de Abrão e Ló. Mesmo quando a herança de Harã foi passada a Ló, o filho mais velho, essa permaneceu sob a tutela de Abrão, até que Ló pôde se emancipar dele, em Gênesis 13, verso 11.
além do fato de Ló ser irmão de Sarai, que era também conhecida como Isca. Gênesis 11, verso 29. Sim, Abrão casou com sua sobrinha. Nessa época ainda não tinham sido dadas as leis contra incesto na Torá. Segundo Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século da Era Comum, Abrão se casou com sua sobrinha, por ocasião da morte de seu irmão Harã. Harã morreu antes de Terá e Abrão partirem de Ur dos Caldeus. Flávio Joséfo escreveu: Abraão teve irmãos, Naor e Harã. Harã deixou um filho, Ló, e as filhas Sarra e Melrá. Ele morreu na Caldeia em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E seu sepulcro é mostrado até hoje. Naor casou-se com sua sobrinha Melrá, e Abraão com sua sobrinha Sarra. Na nota de rodapé está explicando que Sarra no texto é Sarai, que mais tarde passou a ser chamada de Sara, na narrativa. Também é dito que em Gênesis 11, verso 29, eram Milcá e Isca. E que Isca era também identificada com Sarai, segundo Joséfo e a tradição rabínica. Também explica que, segundo Joséfo, Sarai é sobrinha, mas na escritura em Gênesis 20, verso 12, ela é chamada de meio-irmã de Abraão. Por conta do contexto da época, em que todos abaixo do patriarca da família eram vistos como irmãos. Conceito já explicado no vídeo anterior, mas que entraremos nele novamente mais à frente. Abrão, ao partir para Canaã, também levou todos os bens e servos que tinha acumulado no tempo que esteve em Harã. Há uma grande interrogação que a narrativa não responde. No verso 1 diz: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aparentemente até mesmo Terá tinha ciência do chamado de Abrão, para ir até Canaã. Gênesis 11, verso 31. No verso 5 de Gênesis 12 diz que Abrão e sua caravana partiram para a terra de Canaã. No mesmo verso 5 diz que eles chegaram à terra de Canaã, dando a entender que de alguma forma ele sabia onde teria de ir. Horas, se Deus diz que mostraria a terra para Abrão, no verso 1 de Gênesis 12, como Abrão já saberia que a terra seria Canaã? Tanto é que ele foi para lá. E ainda mais, o pai de Abrão também tinha interesse em ir. Gênesis 11, verso 31. Mas por algum motivo Terá ficou em Harã. A Torá não nos responde, mas, provavelmente Deus revelou tal informação para Abrão, e isso não foi incluso na Torá, porque isso fica subentendido. Chegando lá, Deus revelaria mais informações para Abrão, como mostra o verso 7 deste capítulo. E em Gênesis 13, versos 14 e 15. Na continuidade da jornada, Abrão atravessou Harã em direção ao sul, e chegou até o lugar de Sherem, até o terebinto de Moré. Eles tinham chegado a Canaã, mas os cananeus já habitavam aquela terra. Lá diz a narrativa que Deus apareceu a Abrão. Sabemos que Deus é um ser espiritual, portanto invisível aos olhos humanos.
a narrativa, e nenhum outro trecho das Escrituras nos dão certeza de qual forma Deus se manifestou para Abrão nesse episódio, se foi por visão ou por meio de anjos. Deus se comunicou com Abrão da mesma maneira que fez com Moisés, através de anjos, mais adiante, no capítulo 18 de Gênesis. É verdade que, se não prestarmos atenção, às vezes pode parecer que a Bíblia diz que Abrão viu mesmo a Deus literalmente. Gênesis 18, versos 1 e 33. Mas o contexto mostra que os 3 homens, que vieram até Abraão, eram realmente anjos mandados por Deus. Abraão reconheceu que eles eram representantes de Deus, e falou com eles como se estivesse falando diretamente com o Eterno. Gênesis 18, versos 2, 3. (22 e 32). Deus também se comunicou com Abrão por meio de visão e em sonho em Gênesis 15. Mas no contexto de Gênesis 12, verso 7, é inútil especular qual tipo de manifestação foi. O importante é que nesse diálogo, Deus finalmente mostrou a terra que ele disse que mostraria a Abrão no verso 1 de Gênesis 12, e promete que iria dar a terra à descendência de Abrão. E Abrão constrói um altar para oferecer sacrifício de agradecimento ao Eterno, pelas boas novas de que ele teria filhos, e de que eles possuiriam a terra de Israel. O mesmo tipo de sacrifício que Noé fez quando saiu da arca, para agradecer ao Criador. Depois Abrão mudou-se, armando sua tenda entre Beitel e Ai. O nome Beitel ocorre no verso 8 proleticamente. Na época de Abrão, ainda se chamava Luz. Gênesis 28, verso 19. Na época de Moisés chamava-se Beitel, seu nome atual é Beitim. E Abrão construiu um altar para oferecer sacrifício, e louvou ao Criador. Deste ponto, Abrão prosseguiu para Negev, ou seja, para o distrito ao sul de Canaã em direção ao deserto da Arábia. A fome vem sobre Abrão na terra da promessa e, portanto, sua confiança é duramente provada. Não apenas os idólatras estavam de posse do terreno em que ele armou suas tendas, mas também veio a fome. Canaã era regada por chuvas periódicas, mas época de seca, o solo seca e a escassez não se tornam um evento incomum. Mas o Egito não dependia da chuva, mas dependia das águas do rio Nilo, que eram mais confiáveis tanto em qualidade quanto em quantidade. Até a Torá menciona isso como uma vantagem do Egito em Deuteronômio 11, verso 10, ao comparar a terra de Canaã com a do Egito. Abrão não conseguiu lidar com a fome na terra de Canaã, devido a todos os seus rebanhos precisando de água e pastagens. Além disso, ele tinha sua família e os seus servos, toda a trupe, composta por muitas pessoas por cujo bem-estar ele era responsável. Mas Abrão queria ir para o Egito apenas para peregrinar, até que a fome passasse, não para morar lá. Na sequência da história, Abrão, quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua sobrinha e esposa: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher. Então eles me matarão, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Abrão acreditava que dessa maneira ele conseguiria neutralizar o perigo de morte, que a beleza de Sarai poderia trazer para ele, se percebessem que ela era sua esposa. Como já dizemos no vídeo de Gênesis 11, e neste vídeo anteriormente, Sarai era sobrinha de Abrão, não uma irmã literal. Mas no contexto cultural da época, todos abaixo do patriarca da família eram considerados como apenas irmãos. Nessa época na sociedade não havia uma palavra específica para a sobrinha, o filho de seu irmão, era também seu irmão. Era por irmão que Abrão tratava Ló seu sobrinho, irmão de Sarai que havia herdado a herança do seu irmão Harã. Abrão chama seu sobrinho Ló de irmão. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti entre os meus pastores, e os teus pastores, porque somos irmãos.
Gênesis 13, verso 8. Horas, se não havia palavra para designar sobrinho, e se Abrão chamava Ló de irmão, por que temos que assumir que Sarai é sua irmã quando de fato é sua sobrinha, a irmã de Ló? Naquela sociedade não havia um termo ou palavra específica para sobrinho ou sobrinha. Se usava a palavra Arri, que se traduz como irmão. Mas este contexto era usado também para parentes. Portanto, Abrão não mentiu, mas omitiu, ao chamar Sarai de irmã, e nem cometeu pecado ao tomar a filha de seu irmão como esposa. Deus ainda não tinha proibido, e naquela cultura e circunstâncias era o esperado que ele fizesse. Tomar as filhas do irmão que havia falecido era o moralmente correto a fazer, pois mulheres eram vulneráveis em uma civilização onde não conseguiriam se defender fora da família. Ao tomar a filha do irmão como esposa, Abrão e Naor estavam zelando pelo nome e memória do irmão falecido, e protegendo a família. Que futuro teriam Milcá e Sarai fora da família? Poderiam se tornar escravas, ou serem mortas, ou até mesmo se tornarem prostitutas. Mesmo quando a herança de Harã foi passada a Ló, o filho mais velho, essa permaneceu sobre a tutela de Abrão, até que Ló pôde se emancipar dele em Gênesis 13, verso 11. Abrão revela algo mais em Gênesis 20, verso 12. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai mas não de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Ou seja, segundo as palavras de Abrão, Sarai é filha de seu pai Terá, mas não é filha de sua mãe, esposa de Terá. Voltando outra vez para o contexto cultural, na sociedade patriarcal todos abaixo do pai eram irmãos, e o sobrenome de cada um era o nome do seu pai, portanto o nome completo de Abrão era algo como Abrão filho de Terá, e palavras, e termos para primos, e sobrinhos não existiam, mas para primo se usava. Meu irmão filho do irmão de meu pai. E para sobrinha, minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Naquela cultura se um pai de família morresse, seus irmãos ou avô, poderiam tomar os netos como seus filhos, se nenhum dos filhos homem, fosse adulto para assumir a casa. Era o natural a fazer, até que o filho mais velho tivesse idade de assumir os bens do pai falecido. Esse foi o caso de Ló, que segundo entendemos, teve que cuidar de sua mãe, a viúva de Harã. Se o falecido deixasse esposa viúva, sem filhos, um dos irmãos, ou o sogro, se os irmãos fossem menores, deveria tomá-la como esposa, e ter um filho com ela. Esse filho herdaria os bens do pai falecido quando tivesse idade. Essa é a lei do levirato. Essa lei passou a constar na Torá também posteriormente. Abrão omitiu uma informação de forma estratégica para evitar sua morte. O problema foi que Faraó, posteriormente, iria querer a sua esposa. Assim como Abrão tinha previsto, quando ele e sua trupe chegaram ao Egito, os egípcios acharam Sarai muito bonita. Os líderes de Faraó a achando muito bonita, exaltaram sua beleza ao rei, e ela foi levada para a casa do Faraó. Podemos deduzir que Sarai tinha então 65 anos, ao observar pela sua idade em Gênesis 17, verso 17, subtraindo os 25 anos passados desde Gênesis 12, verso 4. Sua beleza nessa idade foi desacreditada por alguns. Mas como ela viveu até a idade de 127 anos,
Como diz em Gênesis 23, verso 1, ela estava na meia-idade, e como ela não havia ainda tido filhos, poderia estar bem conservada, e ela poderia facilmente parecer muito bonita também aos olhos dos egípcios. Por causa de Sarai, Faraó tratou bem Abrão, presenteando-o com gado e servos, posses que constituem a riqueza dos nômades. Abrão não recusou esses presentes, embora ao aceitá-los tenha aumentado sua transgressão, pois não interferiu nas investidas de Faraó, preferindo deixar sua mulher com ele para não morrer. Embora as escrituras não digam especificamente que o Faraó consumara sua união com Sarai, a esposa de Abrão, o texto mostra fortemente que esse é o caso. Em primeiro lugar, o Faraó trata Abrão extremamente bem, por causa dela, verso 16. Enriquecendo Abrão com ovelhas, bois, burros, camelos e servos, incluindo Hagar, que encontraremos no vídeo do Gênesis 16. Isso não aconteceria da noite para o dia. Portanto, Abrão ficou no Egito por um período de tempo, e Sarai esteve na casa de Faraó durante a maior parte desse tempo. É difícil imaginar que o Faraó não tenha tido relações sexuais com Sarai, nem mesmo uma vez durante esse período. Em segundo lugar, algo mudou que fez com que Deus afligisse a casa de Faraó, onde ela não havia sido afligida durante a estada de Sarai. Pela linguagem literal, está escrito: tomei-a para mim por mulher. Então é provável que Faraó tenha dormido com Sarai como fazia com as outras mulheres de seu harém, e então veio a aflição por parte de Deus. Sarai era uma mulher casada. É nesse ponto que a atitude de Faraó em relação a Abrão muda, a oferta de presentes cessa, e ele percebe, de alguma maneira que o texto não menciona, que Sarai não é irmã literal de Abrão, mas sim sua esposa. O texto: Sarai, esposa de Abrão, tomou Hagar, a egípcia, sua serva, e deu a Abrão seu marido, por mulher. Gênesis 16, verso 3. Isso foi feito expressamente com o propósito de relações sexuais, e a razão pela qual o status de Hagar mudou para uma concubina. O mesmo termo é usado em Gênesis 12, verso 19, quando o Faraó confronta Abrão sobre seu engano. Por que você disse: ela é minha irmã, de modo que tomei-a para mim por mulher? Não nos é dito quais foram essas pragas vindas de Deus, mas elas caíram sobre todos os que estavam envolvidos neste processo. Por isso cita que Deus infligiu a Faraó e à sua casa pragas. Faraó devolveu depois Sarai a Abrão, pedindo que deixassem o país. Providenciou também salvo-conduto para Abrão, sua trupe e seus bens.